Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tuane e eu compartilho aqui com vocês muitas coisas sobre o mundo espiritual, sobre o sobrenatural. Caso vocês gostem desse assunto, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Já agora no comecinho do vídeo, já deixar aquele seu like, que já me ajuda muito aqui a crescer na plataforma. Que aqui você vai e ativa o sininho, porque aqui vocês vão ver muito assunto interessante. E caso vocês tenham algum relato para me enviar, caso alguma das situações que eu já descrevi aqui, o e-mail vai ficar na descrição do vídeo. Hoje, o assunto, gente, é sensacional. Vocês já ouviram falar na Goétia? Já ouviu a história de Salomão? Existem livros que não foram feitos para serem lidos às claras. Páginas que guardam nomes antigos, selos que prendem segredos. Hoje vamos abrir com cuidado umas portas que vocês já devem ter ouvido falar. As clavículas de Salomão. E a outra parte sombria dessa história, a Goétia. Se você chegou aqui e está bem curioso, vamos lá. Mas para entender bem, vamos começar falando sobre as clavículas de Salomão. Apesar de ser atribuído ao rei Salomão, filho de Davi, e famoso por sua sabedoria bíblica, os estudiosos consideram que o texto foi escrito na Idade Média, ali entre os séculos 14 a 17. Não há evidências de que venha realmente da época de Salomão, que é o século 10 a.C. A atribuição ao rei é simbólica, pois ele é retratado como alguém que tinha poder sobre os anjos e os demônios. O livro dele é dividido em duas partes principais. O livro 1, ele ensina como preparar rituais e invocações. Explica a importância da purificação, jejuns, orações e uso de objetos sagrados. Ele mostra como confeccionar instrumentos mágicos, espadas, como espadas, punhais, varinhas, círculo mágico, pentágonos e talismãs. Já no livro 2, ele fala mais diretamente sobre rituais de invocação e as conjurações. Ensina a chamar e controlar espíritos, anjos e demônios, sempre usando os nomes divinos para obrigá-los a obedecer. Ele dá instruções de como pedir sabedoria, proteção, amor, riqueza e até vingança. Um dos elementos principais desse livro são os pentáculos, que são nada mais do que selos mágicos com letras hebraicas, símbolos planetários e nomes de Deus. Cada um tem um poder específico: atrair riqueza, proteção, amor e vitória. Com o círculo mágico, você tem uma proteção durante o ritual, é o que o magista usa. E alguns nomes divinos que são invocados durante esse ritual. E eles são em hebraico, como Adonai, El, Elohim e Tetragrammaton. Tem mosquito aqui. Usam também bastante a astrologia e o alinhamento dos planetas, né? Que muitos dos rituais eles só podem ser feitos em determinados dias e horas, que são ligados aos planetas, como Saturno, Júpiter, Marte, etc. Este livro ele tem uma mistura de elementos entre o judaísmo místico, cristianismo medieval e tradições pagãs. Para os estudiosos, é o exemplo clássico de magia renascentista e cabalística. Para os ocultistas, é um manual prático de magia cerimonial. Este livro, ele inspirou muitos outros grimórios, que são bem famosos, como a Goétia, que é parte do Lemegeton, que fala mais especificamente sobre a invocação dos demônios. É referência para ordens esotéricas modernas, como a Golden Dawn e até práticas da magia do caos.
é citado em romances, filmes, seriados e muitas temáticas ocultistas. Já o segundo livro, antes de usar qualquer pentáculo, ele explica que o magista deve se purificar. Como assim? Ele vai jejuar, vai rezar salmos, tomar banhos, que é um ritual, né, para se purificar, e vestir roupas limpas, de preferência de linho ou algodão, e sempre claras. Aí você vai pegar os instrumentos e vai consagrá-los, como espada, punhal, a varinha, o incenso, o incensário e tintas especiais, muitas das vezes com sangue e misturas sagradas. E escolher o dia e hora ligado ao planeta do pentáculo. Um exemplo: Júpiter é quinta-feira, Marte é na terça. É um exemplo, tá, gente? Eu não sei se é assim. E sempre desenhar os círculos mágicos. E esse parte 2 ensina como fazer o símbolo, quais são os símbolos que você tem que desenhar ali no círculo. Aí vem a parte da invocação. O magista chama os anjos ou obriga os espíritos a aparecerem ali usando o nome de Deus. Lembrando que nessa parte ele ainda não ensina como chamar os demônios. Os pentáculos, para que são? Um exemplo, o pentáculo de Saturno. Ele é usado para proteção contra inimigos, espíritos malignos e feitiçaria. Um deles traz a inscrição do Salmo 72, que o Senhor destruirá a casa dos soberbos. E significa força, disciplina e destruição do mal. Os pentáculos de Júpiter. Ele está ligado à prosperidade, honra e riqueza. Um exemplo: os anjos de Júpiter, e ele traz, né, o nome dos anjos de Júpiter e as frases bíblicas que pedem abundância. Com o seu, trazendo para si poder, liderança e sucesso material. Quando você faz esses rituais no pentáculo de Marte, você faz para obter vitória em batalhas e coragem contra inimigos. Um deles contém o nome do divino Elohim Gibor, que é Deus é forte, e outros símbolos de guerra. Vem aí a energia de coragem, agressividade controlada. Agora, os rituais feitos no pentáculo do Sol é para glória, iluminação e poder sobre reis e nobres. E vem já com o versículo: o Senhor é minha luz e minha salvação. Uma das coisas que você obtém fazendo magia nesse pentáculo: sabedoria, honra e poder espiritual. Temos o pentáculo de Vênus, que ele é usado para atrair amor, amizade e harmonia. Tem nomes de anjos ligados a desejo de união. Vem com o poder de sedução, beleza e relações afetivas. Já o pentáculo de Mercúrio é voltado para inteligência, estudos e eloquência. Ele vem com símbolos com o poder de abrir a mente para o conhecimento oculto, além de você adquirir boa comunicação, aprendizado e magia mental. E temos também o pentáculo da Lua. Você vai ter sonhos, intuições, revelações e influenciar emoções. Ele é usado para chamar espíritos durante a noite. Você vai adquirir magia psíquica, vai conseguir resolver alguns mistérios e fazer viagens espirituais. Agora nós vamos fazer a junção dos livros em relação à invocação dos anjos e invocação dos demônios. Na história, Salomão prendeu os 72 demônios numa jarra de ouro. Ouro não, gente. De bronze. Sangue de Jesus tem poder. Sim, Salomão teria aprisionado esses 72 demônios em um vaso de bronze. E como funcionou essa ligação entre os livros?
As clavículas de Salomão, elas são vistas como um manual de magia cerimonial que foi atribuído ao rei. Mas existe uma obra derivada e ainda mais obscura, o Lemegeton, que é conhecido como o livro da Goétia. Nela aparecem descritos os 72 demônios que Salomão teria invocado e aprisionado em seu vaso de bronze, obrigando-o a servir à sua vontade através do Anel de Salomão. Cada um desses demônios possui um título, pode ser rei, duque, príncipe, conde, presidente ou marquês do inferno. Gente, no inferno tem marquês. E um selo, um símbolo mágico que o representa. E cada um deles traz um poder específico, que podem trazer várias coisas. Um dos exemplos, Baal, que é um dos primeiros demônios e é o rei do inferno. Ele te dá invisibilidade e comando sobre legiões. Astarote é um duque. Ele te traz conhecimento oculto e revela segredos. O Paimon é um rei poderoso. Ensina artes, ciências e concede seguidores. Asmodeus, que é o demônio da luxúria e dos poderes carnais. Buer, que é o presidente. Ele ensina filosofia, medicina e virtudes morais. E Belial, que ele também é um rei. Ele concede status, riquezas e influência, mas ele exige muitos sacrifícios. Nós vemos por aí vários relatos e a maioria deles é feito com Belial. Nos textos que eu verifiquei, o Salomão nunca fazia pacto, no sentido de entregar sua alma. Ele ordenava os demônios a obedecê-lo em nome de Deus. Porém, ao longo da história, os magistas, feiticeiros começaram a negociar com eles. Foi aí que surgiu a ideia dos pactos. O pacto demoníaco, ele geralmente envolve invocação usando o selo e o nome do demônio. E geralmente as pessoas oferecem sangue, vela, incenso ou até sacrifícios maiores. Em troca de quê? Riqueza, amor, conhecimento, poder, vingança. Só que o demônio sempre exige alguma coisa em troca. Pode ser sua energia vital, sacrifício ou até a sua alma após a morte. Mas ele nunca fala na hora o que ele quer. Você não vai ver nenhum demônio fazendo ali no momento do pacto, deixando bem claro o que ele quer. Quando você vai ver, ele vai começando a pedir aos poucos. Isso quando você não trabalha para ele. Foi o que eu já vi em vários relatos. O livro alerta que esses espíritos são enganadores. As pessoas falam que tiveram seus desejos atendidos, mas com consequências terríveis. Pode ser que ele também te traga totalmente o oposto daquilo que você pediu. Se você pediu amor, você vai ter uma pessoa totalmente obcecada por você. Se você pediu riqueza, você pode terminar ainda mais na ruína. Se você pede poder, você pode enlouquecer. Até porque você vai ter o demônio te acompanhando. Será que você tem a capacidade de aguentar isso na sua cabeça? É bem complicado. Mesmo Salomão tendo aprisionado esses 72 demônios, os grimórios posteriores sugerem que eles escaparam e estão vagando pelo mundo à espera de novos magistas, dispostos a invocá-los e firmar o acordo. Mas a gente sabe, quem faz um pacto não sai ileso. Você nunca sabe qual vai ser o preço que você vai pagar. Vocês já ouviram falar também em Aleister Crowley? Sim, ele tem ligação com a Goétia. Em 1904, Crowley publicou uma edição chamada The Lesser Key of Solomon, Goetia, em parceria com o ocultista Samuel Liddell MacGregor Matthews, que é o fundador da Golden Dawn. Essa versão se tornou uma das edições mais lidas no mundo ocultista.
O Crowley traduziu e adaptou a Goetia para o inglês. Ele incluiu seus comentários pessoais. E as instruções dos rituais foi baseada em sua filosofia mágica, chamada de Telema. Uma versão diferente da visão medieval, que via os demônios como inimigos a serem dominados em nome de Deus. O Crowley tratava esses espíritos mais como forças internas da mente que o magista podia invocar para obter poder e conhecimento. Gente, que isso, Snow? Quer me assustar? Cachorro me assustando? Nick, por favor, minha filha. Gente, aqui em Brasília tá muito quente. Bebam água. Para ele, estes 72 demônios eram aspectos do inconsciente humano, mas que também poderiam se manifestar no plano espiritual. Em vez de ver os pactos como submissão, ele os enxergava como alianças simbólicas, nos quais o magista usava sua vontade para comandar e interagir com essas forças. Crowley também acrescentou elementos de astrologia, cabala e magia sexual nos rituais. Graças a Crowley, a Goetia deixou de ser apenas um grimório antigo e se tornou uma das bases de magia moderna. Muitos ocultistas atuais conhecem a Goetia através da edição do Crowley. No entanto, os críticos dizem que ele romantizou e suavizou bastante os perigos, enquanto a tradição antiga alertava sobre as consequências mortais do pacto. Mas para deixar bem claro, Crowley não inventou o livro da Goetia. Ao longo dos séculos, surgiram relatos, alguns locais, outros espalhados por tradições ocultas, de magistas que desapareceram, de maldições que assombraram famílias e de vozes que não cessam. Tem um estudante que ele leu um selo e em semanas perdeu o emprego e a memória parcial de noites inteiras. Tem também a história de uma vila onde uma figura foi vista nas ruínas após um grupo realizar um ritual proibido. Tem também lendas urbanas aqui no nosso país, que também pode estar ligada a essas invocações. Inclusive hoje eu vi um relato que parece que existe uma seita em São Tomé das Letras que usa sacrifícios humanos. Inclusive uma pessoa desapareceu. Enfim. Hoje muitos estudam a Goetia e as clavículas como textos históricos, psicológicos e simbólicos. Para alguns ocultistas, invocar é trabalhar a própria sombra. Para outros, é puro entretenimento esotérico. E há quem ainda realmente leva isso a sério e tem consequências bem reais. Vamos aqui por uma linha do tempo dos magistas que utilizaram a Goetia. O Johann Weyer, que foi no século XVI, listou demônios em pseudomonarquia Daimonon. Caramba! O Cornelius Agrippa, também no século XVI, influenciou a filosofia mágica do Lemegeton. O MacGregor, que traduziu e trouxe a Goetia para a Golden Dawn, ali no século XIX. Temos também o Israel Regardie, no século XX. Ele preservou os rituais das cerimônias ligadas à Goetia. O Eighton Levey, em 1966, usou nomes goéticos na fundação da Igreja de Satã. O Michael W. Ford, lá contemporâneo, ele escreveu Luciferium Goetia, vê os demônios como arquétipos da parte inferior, de poder inferior. E o E.A. Coulting,
ensina invocações modernas, sem proteção, e ele causa muita polêmica. O que a gente observa com isso? Que século após século, o livro da Goetia, ele não desaparece, ele apenas muda de rosto. Nós temos magos renascentistas e temos ocultistas modernos que ficam chamando estes espíritos. Para quê? Não faço nem ideia. Mas eu só sei que as pessoas que buscam o livro da Goetia por curiosidade acabam encontrando muito terror. Porque, como eu já falei, esses espíritos são enganação. Tem pessoas que tentam e desaparecem. Tem histórias que as pessoas escutam vozes, vultos e começam a ser assombradas. É complicado. O povo tá ficando cada vez mais doido. Por quê? Porque o ser humano, ele quer coisa fácil. Riqueza fácil, quer prender as pessoas. Enfim. As clavículas de Salomão e a Goetia são mais do que livros. São chaves e portas. Você tem que saber se você quer abrir ela ou não. E só para deixar um aviso aqui. Este conteúdo que eu fiz aqui agora é só explicando um pouquinho. Porque vocês veem muitos relatos de pactos aqui no YouTube com os outros canais. E eu resolvi trazer para vocês justamente para isso, para vocês terem uma noção de como ele surgiu, de como é e os perigos. Vocês vão escutar relatos de pessoas que conseguiram obter tudo o que queriam, só que hoje estão sozinhas, mas aprenderam a lidar com os demônios. Você vai ver relatos de pessoas que precisou quebrar esses pactos. Não tente fazer isso em casa. Pelo amor de Deus, não façam isso. É só mais para fins históricos. Certo? E no mais, se vocês gostaram desse conteúdo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Se você tem relato, se você conhece alguém que fez isso, esse tipo de pacto, e passou por essas experiências sobrenaturais, e quiser me enviar, me envie aqui. A sua história pode ser contada aqui. Lembrando que se você quiser manter descrição, pode trocar o nome. Que não mudando o contexto da história, tá tudo certo. Você pode manter o seu sigilo. Eu já vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por vocês terem me acompanhado até aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!